Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia, graças ao Senhor estamos aqui, graças ao nosso Deus. Nós vamos meditar, meus amados irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e o tema de hoje é a dúvida. Um homem tomado pela dúvida, cheio de dúvida. Como é que a gente recebe uma chamada, se alegra, realiza coisas extraordinárias, rende o tributo ao Senhor, depois fica cheio de dúvida? É o material com que a gente foi feito. Deus tirou o homem do chão. Então, mesmo homens que têm aspirações elevadas, não esquecem do chão. Indivíduos que têm missão extraordinária, vez por outra se lembra do chão, passa pelo chão. E quando parece que tudo dá errado, aí desaba, aí vai para o chão. João, o Batista, tinha experimentado uma grandeza, muita interação com pessoas, com sacerdotes, com escribas, porque o Deus eterno havia quebrado quase 400 anos de silêncio. E João apareceu no deserto pregando a mensagem de arrependimento. Então foram ter com João, e João interagiu com pessoas do mais alto nível no aspecto judaico e com os soldados romanos, talvez até mercenários. Mas quando chegou a hora, quando ele foi preso, quando começou a acontecer coisas que não estavam no script, aí João é tomado pela dúvida. Lucas capítulo 7, versículos 19 a 23. Você precisa, assim como eu, ler e entender a palavra do nosso Deus. Lucas 7 e 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Estava resolvida a questão daqueles embaixadores de João. Eles vieram para fazer esta pergunta a Jesus. Sempre que eu leio esse texto, sempre que eu prego nesse texto, eu lembro do João
anunciando a Jesus, anunciando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, não nos faz saber os males que nos esperam no caminho. Ele não nos perturba. Deus não quer que o seu povo ande perturbado, turbado. Povo sem esperança, sem instrução, povo sem confiança. Deus não quer. E como é que Deus age nestes aspectos? Deus lhe dá graça para viver o agora. Amanhã, conforme o Senhor Jesus me ensinou, basta cada dia os seus problemas. E no lugar de estar sofrendo por antecipação de problemas, deixa chegar. Quando chegar, certamente Deus vai dar graça, certamente Deus vai dar orientação, certamente Deus vai mostrar as saídas. João recebeu uma missão. Escolhido por Deus. Era a resposta à oração sacerdotal de Zacarias e Isabel. O casal exerceu o ministério, ele era sacerdote, e nunca teve sacerdote de Deus santo, bem-sucedido, que não tivesse a esposa ao lado dele. Deus sempre honrou o matrimônio, o casamento. E o casal era uma bênção. Mas o único filho só veio nascer depois do ofício. Ou seja, Zacarias tirou todo o serviço sacerdotal, cerca de 30 anos. Só depois, portanto, na velhice, é que nasce o seu filho. Promessa de Deus. Não era uma promessa que vinha se arrastando, não. Foi promessa de imediato. Aquela aparição do anjo para falar com ele, que resultou na mudez. Ele ficou mudo até o menino nascer. Resultado: era um homem abençoado por Deus, o João o Batista, abençoado por Deus, gerado milagrosamente, criado milagrosamente. Naquele tempo era uma alta perda, um alto percentual de crianças morriam no primeiro, segundo, terceiro ano de vida. Nasce um único menino na família, filho de um casal de idosos, e se cria com robustez. Então o João, que apresentou Jesus tão corajosamente, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que limpa o nosso pecado, que perdoa o nosso pecado, que purifica o nosso pecado, foi tomado pela dúvida. Quando houve o problema, ele foi preso, possivelmente a pedido de Herodias. É provável que a prisão dele tenha sido por causa dela. A morte fica claro que foi. Então, quando João, o profeta do Altíssimo, se vê agora trancado numa masmorra, Deus lhe segredou isto. Deus não disse a ele: você vai cumprir sua missão, depois vão prender você e depois vão matar você. Deus não faz isso. Não é da natureza do nosso Senhor fazer isso com os servos dele.
ele vai tratando os servos, vai encorajando os servos, vai preparando os servos. Quando chega a perseguição brutal e a hora fatal, o servo está encorajado e não vencido. Então João, quando se viu preso, sem visitação, sem segurança, possivelmente seria executado, porque havia muitas execuções entre os presos. Então João escuta falar da ressurreição do filho da viúva de Naim, que Jesus realizou. Escuta falar de muitos milagres que Jesus fazia. E ele, que não estava em nenhum momento, Deus disse para ele: você vai sofrer, você vai para a cadeia, você vai sofrer. Deus não disse isso para ele. Aí ele é tomado pela dúvida, manda 2 discípulos como embaixadores ao Senhor Jesus para perguntar: tu és mesmo que havia de vir, ou a gente espera outro? Tomado pela dúvida. Se você for tomado pela dúvida, meu irmão, pare, como dizem, pare tudo o que está fazendo, fale com o Senhor. Porque nós não podemos ter dúvida. Eu posso ter toda dúvida do mundo em relação às coisas do mundo, mas nenhuma dúvida em relação às coisas de Deus, a chamada de Deus, a unção do Espírito, a missão recebida. Dúvida zero. O irmão Freire tem dúvida zero. Por isto é que eu me exponho e me proponho a fazer tudo de novo, se houvesse tempo, se houvesse espaço, tudo de novo. Pregar na rua, fazer capelania educacional, capelania empresarial, fazer tudo de novo. Presidir jovens na igreja, conduzir igrejas, tudo de novo. Disciplinar pessoas para mostrar a diferença entre o rebanho de Deus e o lote do mundo. Faria tudo de novo. Dúvida zero. Dúvida zero. Igual minhas virtudes. Zero virtude. Fé absoluta. Zero virtude. Confiança absoluta. Segurança absoluta. Eu seria exatamente um nada se não fosse a escolha divina. E, como não posso duvidar da escolha, faria tudo de novo. Então, meus irmãos, quando o homem é tomado pela dúvida, até o que ele fez e o que ele disse, o que ele escreveu, ele renega. João não estava renegando direto, não, mas estava tomado pela dúvida. Vocês vão lá falar com Jesus e faça esta pergunta a ele. João mandou dizer, mandou perguntar: tu és o que havia de vir ou a gente aguarda outro? Que Deus nos abençoe e que nós não tenhamos dúvida nenhuma, não alimentemos nenhuma dúvida, mas sirvamos ao Senhor com firmeza, com segurança, com absoluta segurança. A missão foi dada, a missão foi recebida, a missão será cumprida se não houver dúvida. Nós vamos interceder pelos nossos amados irmãos. Hoje a nossa intercessão é pelas crianças na idade escolar. Está piorando muito.
muita perversidade, muitos pervertidos ensinando perversão, ensinando perversidade. Não é no Brasil, é no mundo. Linguagem de sinais. Há uma linguagem de sinais no Brasil que é bastante importante para surdos e mudos. E há uma linguagem de sinais no Brasil e no mundo sobre crimes contra crianças. Vamos orar pelas crianças, principalmente na idade escolar, onde os pais deixam ali na mão dos estranhos, porque é necessário. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, pela vida, pela salvação e pela comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai querido, abençoa toda a tua igreja, toma em tuas santas mãos cada vida, crianças, jovens e adultos, os teus ministros, todos os teus servos. Querido Pai, agora te apresentamos, Pai, as crianças na idade escolar, os nossos adolescentes e jovens, ó Deus, tenha misericórdia, dá graça a cada um, ajuda, Senhor, que os pais possam orientar também, que eles não venham se envolver com o crime, com o mal, com os hábitos nocivos, a sua própria vida. Deus Todo-Poderoso e Fiel, abençoa os nossos irmãos intercessores e ajudadores. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.